Dentro do universo JavaScript, nós temos algo que vocês vão ver com frequência, que é ES6, ES7, ES5, 8, ES9, 10 e assim por diante. Por quê? Basicamente, isso aqui é uma sigla para ECMAScript 2015, né? O 6 aqui é o 2015. Quando for 7, é o 2016 e assim por diante. Foi assim que eles decidiram o nome. Então, quem sou eu para discutir isso, né? Porque na verdade o nome da linguagem não seria JavaScript, né? Nós teríamos aqui o ECMAScript que produz aí as funcionalidades do JavaScript. Então eles lançam atualizações com novas funcionalidades dentro do nosso JavaScript, né? Que vai ser mais moderno, mais poderoso. E a principal versão, apesar de já ser antiga, né, ES6, a que mais trouxe mudanças para o JavaScript foi a ES6. A ES7, 8, 9 também traz algumas mudanças, mas são muito pequenas e irrisórias. Então todo mundo foca em entender as mudanças que o ES6 traz para a gente, né? Por exemplo, a diferença de var, let e const. O let e const surgiu no ES6. Outras funcionalidades surgiram no ES6. E nós vamos ver as principais delas para você estar atento a todas elas aí, tá? Nós vamos ter aqui então os nossos novos recursos, né? O ES6 traz alguns recursos que são extremamente importantes e interessantes. Por exemplo, REST Parameters, Arrow Functions, Destructuring, Spread Operator e Async Await. Monte de nome em inglês, monte de pronúncia, que às vezes eu até erro aqui, mas a gente vai ver juntos o que cada um deles faz, tá? Então, para isso, a gente vai trabalhar lá no nosso Visual Studio Code mais uma vez, tá? Então, eu vou vir aqui e vou criar a minha pastinha chamada 32 e chamar aqui de REST Parameters. A gente vai entender o que é esse famoso REST Parameters. app1.js. Vou deixar aqui o meu console aberto, tá? Maravilha, deixa eu só fechar aqui, tem vários terminais abertos aqui. Isso, debug console. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma função sum que recebe o número 1 e o número 2. Tá? Ele retorna aqui o N1 mais N2. Isso aqui a gente já viu, né? A gente vai dar um console.log no sum 1 e 2. Ele vai ter que trazer o resultado 3 aqui para mim. Olha aqui, beleza. Trouxe o resultado número 3. Mas e se eu quisesse colocar mais um número para somar? Eu colocaria aqui o N3 e colocaria mais N3. E aqui eu passaria mais um parâmetro. E agora entraria o novo resultado para mim. Então, basicamente, a gente teria que colocar vários e vários parâmetros ali para a gente poder fazer essa manipulação e somar esses elementos, né? Mas existe esse nosso REST Parameters que vai nos ajudar a criar parâmetros dinâmicos. E como que a gente faz isso aí? Eu vou criar aqui uma função chamada sum, eu comentei a de cima ali, né? E vou chamar um de args, que é de argumentos, tá? Então, o parâmetro, o REST parameters é esse cara aqui, ó, 3 args. Lembre-se sempre isso aí. Você pode pôr aqui parâmetros, qualquer nome, mas a gente costuma pôr args. Então agora a gente pode fazer aqui um console.log no nosso sum, passando aqui 1, 2, 3, 4, 5, vários números de uma vez só, tá? E aqui dentro desse nossa função sum, a gente pode utilizar uma outra função do nosso querido array, que ele vai retornar um array disso aqui, né? Se a gente der um console.log aqui, ó, ele vai trazer dentro de args um array. Vamos testar aqui. Olha só, um array com 8 posições e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números ali aleatórios. Então existe uma função que faz soma de elementos de dentro de um array. E a gente vai aprender ela aqui. Note que a função do REST Parameters é somente isso aqui. Nós vamos aprender uma outra função de array só para a gente poder somar esses números. A gente poderia fazer soma de várias formas. Por exemplo, criar aqui let total igual a zero. Faríamos aqui o for of desses args. Colocaria aqui number. Faria total mais igual ao nosso number, né? E a gente poderia simplesmente dar um return agora no nosso total. Olha só, se eu der um F5 aqui, ele vai somar todos os nossos números e trazer para mim o resultado. Mas se eu quiser utilizar o Reduce para fazer isso aqui, é bem tranquilo também. Eu já quero ensinar para você, porque você vai poder fazer isso em algum momento depois, tá?
Aqui eu vou chamar o nosso, o nosso array, que são os nossos args, né? Então eu vou fazer const total. Opa, na verdade aqui tem o total já, né? Eu vou chamar aqui de const initial value, tá? A gente precisa disso aqui para criar o Redux. Vou puxar ele aqui para baixo, isso. Aí o total, eu vou somar os valores de dentro de args.reduce, tá? Aí nesse reduce eu recebo o acumulador e também o current value, que é o valor atual. Essa que é a sintaxe que traz para mim aqui o reduce, tá? Aí aqui a gente vai ter uma setinha e faz o acumulador mais o nosso current value, tá? Só que somente esse parâmetro aqui não vai resolver a nossa vida. A gente precisa passar aqui uma vírgula e colocar o nosso initial value. Por quê? Não sei. Porque basicamente é isso que o Redux pede, tá? Se a gente for olhar na documentação, ele faz essa soma aqui. Então, você está aprendendo a utilizar o Redux para somar valores de dentro de um array, tá? Se você der um F5, olha só, ele também traz o 29. Então existem essas maneiras, você pode percorrer somando os valores da posição ou você pode utilizar o Reduce, tá? O Reduce vai ser bem interessante você utilizar em alguns casos, né? Mas se você não gostar dessa sintaxe, utilize aqui o for e sem problema algum, você vai ver que funciona da mesma maneira.